Este é mais um programa Anatomia do Poder. Hoje tendo como convidado um grande amigo, meu companheiro na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, onde é professor emérito, como eu, e tem mais títulos militares do que eu, porque eu fiquei nas medalhas de Tamandaré, de Santos Dumont, do Pacificador, mas as minhas aulas eram na Escola Superior de Guerra, Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, e uma outra conferência na Escola de Guerra Naval. E o meu querido desembargador Reis, que é o nosso entrevistado de hoje, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, deu palestras e professor nas três armas, nas escolas das três armas, um grande jurista, participamos já de bancas de doutoramento juntos, e que escreveu um livro extremamente instigante, sobre o qual nós conversaremos hoje no nosso programa. A disruptiva China, mostrando os projetos da China e à luz de todo o exame da história e no século XX, da projeção da influência que ela terá na história da humanidade nesse século XXI. E eu estou lendo o livro, estou gostando muito, e por essa razão achei que valeria a pena lhe trazer as notícias, no momento em que a China é constantemente tema aqui no Brasil, com as juras de amor do presidente Lula para o presidente Xi da China. Vamos ouvir, portanto, uma grande autoridade nesse tema. Meu querido amigo, desembargador Reis, uma alegria estar aqui no nosso programa. Eu gostaria muito, para aproveitar, porque é um programa com tempo limitado, que já falasse o que levou a escrever esse livro e fazer uma espécie de spotlight, de pontos importantes para mostrar essa influência que no seu livro demonstra que ocorrerá no século XX a partir da China. Professor, primeiro, uma satisfação enorme estar aqui no seu programa. Nós nos conhecemos desde 1998, parece que foi ontem. Estava lhe falando que nós tivemos um imenso prazer de, quando lhe conheci, foi conjuntamente com o professor e ministro Adir Passarinho. Então, é uma satisfação enorme. O ministro Adir Passarinho é irmão do coronel e senador e também ex-ministro Jarbas Passarinho. Então, são figuras amigas e tal. Então, é uma satisfação enorme. Mas, como nós temos o tempo muito limitado, eu diria o seguinte: eu escrevi alguns livros antes, e um dos meus livros que eu escrevi antes, que eu escrevi com muito carinho, há muitos anos atrás, era O Poderio Soviético e a Política de Defesa de Moscou. Eu, inclusive, confesso que estou processando o Gorbachev, infelizmente ele faleceu, não pôde responder o processo, porque o meu livro parou de vender quando ele acabou com a União Soviética. É claro que isso é uma brincadeira, mas eu fiquei chateado que o livro parou na quarta edição. E aí, com o fim da União Soviética, ninguém mais quis comprar o livro, né? Mas foi um livro escrito em 1980. E eu, evidentemente, sempre me interessei muito pela chamada Primeira Guerra Fria. Eu cito Primeira Guerra Fria porque nós estamos atualmente na chamada era da competição acirrada, que alguns apelidam, e com muita razão, como Segunda Guerra Fria. E eu sempre digo o seguinte: o grande desafio dos Estados Unidos, mesmo naquela época da Primeira Guerra Fria, embora fosse evidentemente focada na União Soviética, já era a China. Porque a China foi o grande problema dos Estados Unidos na Guerra da Coreia, de 50 a 53, e foi o grande problema na Guerra do Vietnã, de 1964 até 75, que foi o período americano da guerra, né? Pouca gente lembra, mas a China atravessou o Rio Yalu na época, na Coreia, no final dos anos 50, né, de 1950, 1 milhão de homens. Embora tivesse o suporte econômico da União Soviética e alguns equipamentos militares, como aqueles aviões MiG-15 e alguns pilotos até soviéticos, o grosso foram tropas chinesas, 1 milhão de homens. Então, o problema na Coreia foi praticamente um problema chinês, não foi um problema soviético, né? Até porque o Stalin não queria se meter diretamente com os Estados Unidos naquela época. E depois, no Vietnã, pouca gente sabe, ou pouca gente lembra, porque isso está fartamente documentado. A China chegou a ter 320 mil soldados no Vietnã do Norte, para dissuadir os Estados Unidos de não atacar o Vietnã do Norte,
como fez na época da Coreia, que ele atacou, né, a Coreia do Norte. Então, a China sempre foi um grande desafio. E hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos um desafio muito grande. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, tem um desafio muito grande. Porque, pela primeira vez, você se depara com um país que, ao mesmo tempo, é uma potência econômica, segunda economia do mundo, com um PIB 50% inferior ao dos Estados Unidos, mas é evidentemente um PIB considerável de 19 trilhões de dólares. O PIB americano oscila em torno de 30 trilhões de dólares. O PIB brasileiro, só para efeitos de comparação, está na faixa de 2 trilhões de dólares. E, ao mesmo tempo, é uma superpotência militar. Porque, embora ainda não seja a segunda potência militar do planeta, a Rússia, herdeira da União Soviética, ainda o é, mas é um país que está, obviamente, objetivando se equiparar militarmente aos Estados Unidos e, consequentemente, superar a Rússia. Então, no passado, quando o Reagan, né, nós lembramos muito bem da época do Reagan, né, o Reagan assumiu no dia 20 de janeiro de 81, nós lembramos que os Estados Unidos lutava contra um Japão muito poderoso economicamente e com uma União Soviética muito poderosa militarmente. Então, dois países diferentes, cuja competição, vamos chamar de competição acirrada daquela época, era contra dois oponentes. Agora é contra um só que concentra as duas forças, ou seja, a expressão militar do poder nacional conjuntamente com a expressão econômica. Então esse é o grande desafio. E pouca gente talvez lembre, pouca gente sabe, mas a China também tem um argumento ideológico forte. Ela se apropriou da palavra democracia, que nós aprendemos, né, professor, da democracia liberal, que veio do Reino Unido ou da Inglaterra, como querem alguns, e os americanos fizeram a primeira Constituição escrita do mundo, a primeira Revolução Democrática, que foi anterior à Revolução Francesa, pouca gente lembra disso, né? Mas ela se apropriou dessa palavra e criou uma narrativa bastante convincente. Ela chama agora o regime político dela de democracia de resultados. A Rússia se apropriou também da palavra democracia e disse: olha, nós russos somos uma democracia de valores. O Ocidente é uma democracia liberal, nós somos de valores. E a China disse: olha, eu não sou nem liberal e nem de valores. Eu sou uma democracia de resultados. E o meu objetivo é a prosperidade comum. Ou seja, eu tenho uma concepção de que o regime político, não obstante ser um totalitarismo singular, ou seja, algo diferente que não foi experimentado na história recente do planeta, né, do mundo, nós temos uma situação diferenciada em que nós nos entendemos um país democrático. Olha que coisa curiosa, né? Ou seja, uma democracia de contraponto à democracia clássica. Ou seja, se apropriou dessa palavra, democracia, para dizer que nesta democracia chinesa, o fundamento elementar não é a liberdade individual. Dizem os chineses, o que adianta o ser humano ser livre se ele passa fome? É um bom argumento, é uma boa narrativa. Então diz, olha, o argumento central é a prosperidade comum. O objetivo ideológico passa a ser um objetivo disruptivo, ou seja, ela não compactua com a nova ordem internacional fulcrada no Ocidente. O sistema econômico dela não é um sistema capitalista, como as pessoas pensam. Muita gente confunde o que a gente chama de capitalismo autárquico ou intervencionista com o sistema dela, que é um socialismo de mercado. Ou seja, ela tem uma leitura de Marx diferente das 19 leituras clássicas conhecidas. Ela criou uma leitura própria, que é o que ela chama de socialismo aos moldes chineses, ou socialismo à moda chinesa. Ou seja, uma leitura, uma releitura de Marx, e ela se considera marxista nesse sentido. E ela tem um viés interessantíssimo, porque ela diz o seguinte: o modelo de ascensão à liderança política não é o sufrágio universal, ou seja, não é uma seleção eleitoral, é uma seleção natural. Olha que argumento interessante e uma narrativa que até tem uma capacidade de convencer. Fundada onde? Fundada na experiência e hierarquia partidária.
Então, ele diz o seguinte: o meu modelo de organização política, ou melhor, de organização social, não é política, é meritocrática. Vai ser presidente da China aquele que demonstrou capacidade administrativa durante vários cargos anteriores que teve no seu decorrer histórico no Partido Comunista. Então, é um modelo totalmente novo, é um modelo interessante. Mas é um modelo que, gostemos ou não, tirou 800 milhões de pessoas da extrema miséria. Significa dizer que tem muito pobre na China? Claro que tem. Mas é fato, incontestável, acho que ninguém duvida, que da miséria absoluta, eles tiraram 800 milhões de pessoas, e isso, em termos de história, nunca aconteceu antes. E a China saiu daquele país de camponeses para a segunda economia do mundo, superando economias ocidentais como a do Japão, a da Alemanha, etc. Ela, sozinha, tem praticamente o mesmo peso da União Europeia. Então, é algo que a gente tem que aplaudir. É óbvio que nós sabemos, não somos ingênuos, que os números dela são inflados de acordo com os interesses do partido, etc. Nós sabemos disso. Mas, por mais inflados que sejam, por mais artificiais que sejam, é inegável que é a segunda economia do mundo, ninguém duvida disso. É inegável que ela tem uma prosperidade muito grande. Quem já foi à China, viu as cidades que a China construiu, evidentemente a gente fica extremamente impressionado, acho que é essa a palavra. Não sei se o nosso tempo está esgotado, mas eu fiz só essa primeira apresentação. Muito bom. Damos continuidade ao programa, hoje entrevistando um grande amigo meu, um grande desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro, e um autor de muitos livros, inclusive sobre segurança, e estamos conversando sobre esse último livro que ele lançou, que eu estou lendo, e que gosto sobremaneira, sobre a importância da China. Como eu faço em todo o programa, eu lhe ofereço. Esse é um livro sobre a era dos desafios, momento que os países estão se armando, em que guerras de conquista voltam a entrar na história da humanidade, começando com a Rússia, a Venezuela querendo conquistar uma parte da Guiana, etc. Então, nós temos desafios para a sobrevivência, que agora não são conquistas de espada, de flecha, de cavalos e de arcos. Quase todas as nações estão preparadas para enfrentar o dilema das armas atômicas. Mas eu queria, meu caro desembargador Rechied, fazer um comentário. Em 1953, eu estudei na França, não tinha nada a ver direito, meu pai trabalhava em perfumaria, queria que eu seguisse o ramo dele. Eu fui estudar perfumaria no sul da França, em Grasse. E li os jornais que vinham, chegavam sempre às 5 horas da tarde, os jornais de Paris, o Le Figaro, Le Monde. E uma vez eu li um artigo do De Gaulle que me impressionou muito. O De Gaulle dizia o seguinte: que a grande preocupação do Ocidente, e na época ele estava afastado da política, estava no regime parlamentar, estavam perdendo a Indochina, ainda tinha o problema da Argélia, só voltou quando tiveram que enfrentar as armadas secretas na Argélia, aquela crise enorme. Ele foi chamado e aí dirigiu a França até morrer. Mas o De Gaulle dizia o seguinte, que a grande preocupação do Ocidente no século XXI deveria ser a China. Numa época em que a China ainda estava em debates com a nacionalista, em que, enfim, ela foi em 1953 que eu estou conversando, falando, mas o que era a visão. Já em 1935, o De Gaulle tinha tido uma visão semelhante, quando ele dizia que o Ocidente não estava preparado para enfrentar o armamento dos alemães. Ele era um general francês ou um oficial francês, não sei se era general, mas fez um artigo também que depois foi lembrado que em 1935 ele dizia: nós não estamos preparados para enfrentar
apenas pegando os encontros do Hitler em diversos lugares em que ele fazia o lançamento de um grupo militar, um aqui e lá, mostrando que voltavam a ter a possibilidade de pesadelo da Segunda Guerra que veio acontecer 4 anos depois. Então, isto que você está trazendo, para mim, entende? Eu me lembrei de De Gaulle pela sua visão, entende, de percepção, porque ele era estadista, não um político, pensava em um pensamento global. Mas você, quando terminamos o bloco anterior, você já estava para começar um outro enfoque do seu livro. Então, eu gostaria que você continuasse o programa até o fim, agora é só seu para você expor suas ideias. Então, ele era um visionário, né? Sempre foi. O De Gaulle, fantástico, né? Visionário, realmente. E ele, eu acho que acertou. Realmente, a China seria e acabou sendo efetivamente o grande desafio, né? Porque ela tem uma visão, como eu disse, disruptiva, né? O título do livro é exatamente esse, a China disruptiva, né? A China que não compactua com a ordem estabelecida, a ordem internacional, e deseja outra, Está impondo uma ordem internacional. substitutiva desta que seja mais, vamos dizer assim, mais próxima aos valores que eles pregam, né? E é uma coisa engraçada que o objetivo primordial do Estado, na visão americana, é assegurar direitos do Ocidente, né, de modo geral. E o da China é prover eficiência. É um contraponto interessante. E ela, evidentemente, percebeu que o que nós chamamos de dissuasão mínima, que é o que a França, o Reino Unido fizeram, ou seja, ter um número de ogivas apenas e tão somente para estabelecer uma dissuasão, não seria, do ponto de vista da China, que quer ter uma dominância global, interessante. E ela quer, portanto, uma equiparação. Aliás, um pequeno parênteses para falar de De Gaulle, o De Gaulle ele saiu da OTAN em 1966, né? E somente em 2009, com o Sarkozy, que a França voltou formalmente para a OTAN, né? Ela nunca, evidentemente, deixou de ter vínculos com a OTAN, mas ela não fazia parte da OTAN. Foi o De Gaulle que saiu da OTAN, porque ela não queria que um comandante americano comandasse as forças francesas. E ela desenvolveu uma tríade nuclear na época. Ela tinha mísseis em terra, tinha mísseis em submarino, como tem até hoje, e tinha mísseis de aviões, como também tem até hoje. São os mísseis de terra que foram desativados. E aí chegaram para o De Gaulle disse o seguinte: olha, mas você tem muito menos ogivas que a antiga União Soviética. Ele disse o seguinte: olha, é muito simples, as minhas ogivas podem matar 80 milhões de soviéticos. E a dos soviéticos podem matar talvez 400 milhões de franceses. O problema é que a França não tem 400 milhões de habitantes. Então, portanto, nós estamos empatados tecnicamente. É uma visão também inteligente do De Gaulle, que a gente chama de dissuasão mínima. E a China aplicou essa estratégia, porque você construir e desdobrar sistemas nucleares é muito caro. E é caro mantê-los. Então, evidentemente, se você tem uma capacidade menor, mas capaz de ofertar o mesmo grau de dissuasão, evidentemente é mais eficiente economicamente. Mas a China abandonou essa estratégia porque ela percebeu que se tiver uma equiparação com a capacidade militar americana, ela poderia ter a ambição de ter uma dominância global, uma expansão, que é o que ela está fazendo. Ela está se expandindo para os cantos, para todos os cantos, e ela desistiu de ser uma potência regional para ser uma potência global e diria até uma superpotência, né, com esse qualificativo que é o que os Estados Unidos têm, né? Então ela deseja não só ser uma grande economia, como de fato já é, mas um grande poder militar que ela está desenvolvendo de forma assim quase que assustadora. Hoje a marinha norte-americana é maior que a chinesa, isso é indiscutível, mas a marinha chinesa tem mais navios, tem mais belonaves que a marinha americana. Obviamente que a quantidade não quer dizer capacidade, né? Capacidade é um conjunto muito complexo de elementos que adentram na... Agora, há um dado que é impressionante, porque ela adota um sistema autocrático, politicamente eles fazem o que entendem, é uma ditadura. Nessa liberdade econômica que a China adotou o sistema
digamos, de liberdade ocidental, capitalista, mas no pior estilo. E você tem o dumping social, o dumping tributário, que tira a concorrência dos países onde você tem políticas sociais dentro de uma economia de mercado. Então, ela leva uma vantagem monumental em relação aos países ocidentais, que, enfim, têm regras sociais que eles não têm tanto assim como nós. Parece que se fala toda hora em dumping social, em dumping tributário na concorrência. Mas, e por outro lado, eles impõem uma política de liberdade econômica que efetivamente é mais fácil de impor, porque na prática é uma ditadura. Então, o que eles definem é aquilo que. Mas é uma ditadura não de Estado na economia, de liberdade econômica dos agentes econômicos no estilo capitalista, inclusive dos países que vão. Então, a possibilidade, com uma população de 1,4 bilhão de pessoas, você pega, o Brasil tem, a Rússia tem 150 milhões, o Brasil 200 e poucos, Estados Unidos 350, 360, e só a Índia, que tem uma população um pouco maior do que eles, e que também, com o receio da China, a Índia, inclusive, se tornou uma potência nuclear para ter uma força de fraca, uma possibilidade de reação, porque se opor não seria nada se a China. Mas é o que você coloca no livro com uma grande propriedade, dá uma vantagem sobre o Ocidente, monumental. Não é? Mas temos ainda mais 2 minutos, meu querido. Então, e é também uma outra curiosidade, né? O mundo atual não é um mundo bipolar, Estados Unidos e China. É um mundo muito mais complexo. Eu diria que é um mundo pentapolar. Não é um mundo multipolar, isso é um sonho, isso é uma ideia totalmente fora de qualquer concepção de realidade, mas é um mundo pentapolar. Por que pentapolar? Porque tem os Estados Unidos, tem a Rússia, que continua sendo uma potência importante, não há dúvida, sob o ponto de vista militar, é a segunda potência do mundo. Tem a China, que é essa potência disruptiva, e tem a Índia, que é uma potência reativa. Reativa por quê? Porque a Índia disse, ok, eu vou ser uma potência regional. Mas no momento que a China deixou ou vai deixar de ser uma potência regional, eu também vou querer ser uma potência global. E temos a União Europeia, que será ou não um quinto polo de poder se ela conseguir, vamos dizer assim, conquistar esse sonho federativo que ela tem e, por enquanto, evidentemente, ainda está um pouco distante. E uma coisa curiosa, professor, é que essa Segunda Guerra Fria não será preponderantemente ideológica como foi a anterior. Ela será preponderantemente de disputas territoriais. Por quê? Porque se vislumbrou a possibilidade, com a tecnologia atual, de explorar riquezas que eram impossíveis antes. Aonde? No mar, na Antártica, no Ártico e, evidentemente, em termos de geopolítica, na geórbita terrestre. Por isso que tem a chamada, entre aspas, força espacial. É claro que o nome é um pouco pernóstico, né? Um pouco arrogante, né? Porque não é uma força espacial, é uma força georbital, né? Mas, enfim, essa será a nova Guerra Fria. É uma guerra que tem um viés ideológico? Sim, claro, mas preponderantemente será disputa territorial. A anterior também tinha, obviamente, questões territoriais, mas era preponderantemente ideológica. Isso é uma mudança de paradigma muito importante. E é por isso que nós estamos vendo o Trump em relação à Groenlândia, em relação ao Canadá, em relação ao canal, e estamos vendo a China pegar penhascos no meio do mar, no mar meridional, aterrar os penhascos, construir uma base, e no futuro ela vai botar um compasso, vai medir 200 milhas em volta e vai ter uma zona econômica exclusiva fantástica, onde tem gás natural, petróleo, enfim, tudo que ela não tem no seu território, vamos chamar oficial, né, no seu território reconhecido. Então essa é a China, esse é o desafio do século XXI que todos nós vamos ter que enfrentar. Essa é a ideia básica do livro. Meu caro amigo, grande amigo, desembargador Richard, muito grato. Aos telespectadores tiveram uma noção. Vale a pena adquirir esse livro. Eu estou gostando muito. Não é um livro só sobre a China. É a China dentro desse processo de globalização e de dominação, de dominância global, mundial. E é um pouco da história também do Ocidente e do Oriente, colocado à luz desse papel que a China deverá ter e, evidentemente, poderá ou não provocar reações
do Ocidente, da Europa e, inclusive, no próprio continente asiático. Como ele diz, China já, o Índico é chamado demais da China e não mais de Oceano Índico. Meu querido Reis Freire, muito obrigado por o que apresentou no nosso programa. Meus telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.